A mensagem de hoje é por que nós muitas vezes não conseguimos sair do lugar. A gente às vezes cai sempre no mesmo lugar e muitas vezes fica patinando sem conseguir ter uma direção. Quantas vezes eu olho e penso assim, poxa, lá vai eu de novo fazendo a mesma coisa. E algumas coisas têm acontecido na minha vida recentemente que é um progresso, que eu vejo que eu consegui evoluir, que eu consegui superar, coisas que eu já não faço mais. E aí fez eu refletir nessa mensagem de hoje. O que me faz eu conseguir não mais fazer algumas coisas que eu cometia no passado? E aí eu fui estudar sobre por que eu estou conseguindo não mais cair em algumas ciladas. Um grande exemplo que eu tenho, eu passei uma vida inteira roendo unha. Eu tinha esse hábito, né? Eu tinha esse comportamento, esse costume de estar sempre roendo as unhas. E já há 3 anos eu não roo mais a unha, né? Então foi uma evolução, foi um progresso meu, porque era algo que me incomodava. Então, o que fez eu parar de roer a unha? O que faz a gente poder sair daquele problema que a gente sempre cai, daquele vício, daquele hábito que a gente costuma fazer? Já há 150 anos atrás, já Freud dizia que comportamento é igual a repetição. E não só Freud há 150 anos, mas Aristóteles há 350 anos antes de Cristo também dizia, né, que os nossos comportamentos é igual às repetições, aos nossos hábitos. Faz a gente se repetir constantemente e por isso que a gente não consegue sair. E se Deus realmente é o Criador de tudo, né, ele a todo momento, dentro da sua escritura, dentro da história, ele sempre está querendo se religar, né, se religar com o homem, ter essa aliança com o homem, ter essa aproximação, porque afinal Deus é o Pai, é o Criador de tudo, e Ele quer que os seus filhos estejam bem, né? Que sejam bem-sucedidos em todos os aspectos da vida. E tem uma passagem que fala sobre algumas coisas que às vezes nos impede mesmo de a gente continuar nessa religação. E é em Jeremias, capítulo 4, eu vou estar lendo aqui. Capítulo 4, versículo 1 e 2, ele fala: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações diante de mim, não andará mais vagueando. E jurarás, vive ó Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Então, aqui diz Deus, fala, volta-se para mim, e tira as suas abominações. E o que a gente realmente, muitas vezes, tem nos feito para que a gente não se voltasse para Deus? É realmente o foco, né, o que a gente acorda todos os dias, para onde estão os nossos olhares, né? Para onde estão os nossos desejos, né? Tá no trabalho, né? A gente está colocando o trabalho em primeiro lugar, está colocando a sua mulher, o seu marido, quais são os nossos ídolos, né? É cantor de futebol, é time de futebol, é cantor. O que a gente tem colocado em nossa mente como ídolo na nossa vida, em primeiro lugar? Ele está falando, tira isso do caminho. Coloca eu, né? Tira isso que atrapalha a gente estar se religando. E para você não andar mais sem direção, né? Muitas vezes a gente anda sem direção e acaba caindo no mesmo erro. E ele fala para a gente andar, né, no versículo 2, andar em verdade, né? E ser fiel a ele, e na verdade na justiça. E assim realmente as nações vão ser benditas, né? No caso, está falando aqui de Israel. E aí, fazendo um paralelo com isso, eu li recentemente, né, para fazer essa mensagem, um texto, né, uma autobiografia em 5 capítulos que é conhecido, né, do livro tibetâneo, do Viver e Morrer. Ele fala assim, 5 capítulos. No primeiro capítulo ele fala assim: ando pela rua
há um buraco fundo na calçada. Caio e estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. O capítulo 2, ele diz, ando pela mesma rua, ou seja, costume, comportamento, né? Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim leva um tempão para eu sair. No capítulo 3 ele fala, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, vejo que ali está, assim caio. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei aonde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua, ou seja, hábito, costume, mesmo comportamento. Há um buraco fundo na calçada e eu dou a volta. E o capítulo 5 é, ando por outra rua. O que é legal disso daqui? É uma grande meditação que a gente tem. Como eu disse, muitas vezes a gente fica no mesmo lugar e não consegue sair. Ou seja, mesmo comportamento, mesmo hábito. Então no capítulo 1, a gente pode tirar uma grande lição, né? Que ele anda pela mesma rua, ele anda pela rua, há um buraco fundo, caio, estou perdido, sem esperança, não é culpa minha e leva uma eternidade para encontrar essa saída. Então muitas vezes nós estamos ignorando, né? E terceirizando a culpa. Ou seja, muitas vezes a culpa não é nossa, a gente fica colocando de lado a culpa é dos outros. O que faz a gente errar e ficar no mesmo lugar e não conseguir sair, a gente fica cego e colocando, não tem reconhecimento e fica colocando a culpa nos outros, né? A gente gosta muitas vezes de justificar os nossos erros, justificar aquilo que a gente não consegue sair do mesmo lugar por culpa de outros, por culpa de terceiros, por culpa de governo, por culpa de um monte de coisa. No capítulo 2, a gente vê o mesmo hábito que a gente tem, né? Anda pela mesma rua, há um buraco fundo da calçada, e a pessoa finge que não vê, né? Ela finge, na verdade existe, ela finge que não vê, ela cai de novo, o mesmo hábito, não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha, ainda ela não se sente culpada, né? Terceiriza ainda assim leva um tempão para sair. Aqui eu posso dizer que a pessoa pega a sujeira e põe debaixo do tapete. O capítulo 3 eu acho que é essencial aqui nessa autobiografia, que ele anda pela mesma rua, ou seja, é hábitos nossos, é nosso costume, é o nosso vício muitas vezes. Há um buraco fundo na calçada, eu vejo que ali, ou seja, a pessoa já consegue, sabe que ali existe, ainda assim ela erra, né? Ela cai ainda no buraco, é um hábito, como diz, mas os olhos dela se abrem, ela sabe aonde está, e o que é bom aqui é minha culpa, né? Ou seja, aqui é uma grande evolução, porque a pessoa toma consciência realmente da onde que ela está, e aí ela sai imediatamente. Eu acho que aqui o terceiro é um marco, né? É um marco na nossa vida. E o capítulo 4 ando pela mesma rua, há um buraco fundo, a pessoa já sabe, já tem ciência disso, mas ela não cai, ela dá a volta, né? Aqui começa realmente uma grande transformação. Transformação que a pessoa já não cai no mesmo lugar. Ela está no mesmo hábito, ela segue alguns mesmos hábitos, mas, porém, ela já consegue lidar com essa situação, não errando mais, né? E no quinto é o ápice que eu falo, é a grande evolução do humano, onde ela anda por uma outra rua, ela não quer mais seguir aquele caminho. Mas o mais interessante aqui, eu acho que é o capítulo 3, né? Porque a gente muitas vezes se vê nesse momento, aqui o capítulo 3 é o grande marco, como eu disse, é a grande sacada, é a gente poder, primeiramente, saber cair em si, né? Ter a consciência de que a gente, de fato, está no mesmo... que nós somos responsáveis pelos nossos atos, e achar a saída rápido e ter consciência de que a culpa é tua.
né? E aí consegue a gente poder saber lidar. E aí vamos nos transformando, evoluindo, até de fato a gente andar por outra rua. Conclusão, né? Que nós possamos nos prestar atenção, né? Conseguir reconhecer os nossos erros, aquelas nossas repetições, esses nossos comportamentos que nos levam a esses hábitos que muitas vezes a gente não consegue sair, e que nós possamos meditar nas palavras de Deus, para que nos afastamos das coisas que nos impedem a gente de continuar nos repetindo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, para que a gente possa ter uma evolução a ponto de a gente ter realmente as melhores escolhas, as escolhas de outros caminhos. Tá bom? Era essa a mensagem. Eu quero agradecer muito a oportunidade de poder estar transmitindo isso, e que Deus abençoe a vida de você, a minha, que está escutando. Tenha um ótimo dia.